1 Coríntios capítulo 4, versículo de 14 a 17, e nós vamos orar ler o versículo 17. Senhor Jesus, sabemos, Senhor Jesus, oh, por quê? Senhor Jesus, 1 Coríntios 4, de 14 a 17. Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos amados. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por essa causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Por essa causa vos mandei Timóteo, vos mandei meu servo, meu filho. Senhor Jesus, amém, aleluia. Eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Ó Senhor Jesus, essa mensagem, essa semana, precisamos ganhar que nós somos um. Então, que nós oremos, irmãos, para que nós ganhemos essa visão, né? Para nós ganharmos essa visão que o Senhor nos fez um. Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe essa noite. Clareie a nossa visão. Nos dá mais encargo. Que a sua igreja seja uma. Que nós cooperemos uns com os outros. Senhor Jesus, abençoe cada irmão aqui essa noite. Senhor Jesus, que o Senhor possa edificar a igreja com um só fundamento, que é Cristo. Ó Senhor Jesus, o nosso fundamento é o Senhor. Não queremos lançar outro fundamento, não queremos edificar de outra forma, que o Senhor trabalhe em nós. Senhor Jesus, em 1 Coríntios, capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele fala a respeito de... ele fala algo que nós precisamos ganhar, como o Senhor quer dar algo que é diferente do que esse mundo dá para nós. Senhor Jesus. Mas como está escrito, versículo 9, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Irmãos, Deus ele sempre tinha um mistério, mas Ele quer revelar esse mistério. E uma coisa que a gente percebe aqui é que a cultura da igreja é diferente da cultura desse mundo. A cultura de Deus é diferente da cultura desse mundo. Senhor Jesus, o Senhor ele quer nos dar uma nova visão, uma visão que não é baseada no que nós ouvimos desse mundo. Quando o apóstolo Paulo chegou em Atenas, nós vimos em Atos capítulo 17, Atos 17 e 19, que
os atenienses ouviram Paulo falar aquelas palavras e eles estranharam. Então eles, tomando consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que doutrina é essa que nos ensinas? O Areópago era um lugar onde os atenienses iam para discutir ideias, discutir opiniões. A cultura dos efésios, dos gregos, né? Os costumes deles eram chegar ali para ficar discutindo as ideias, para cada um falar a sua ideia, cada um defender o seu ponto de vista. Eles tinham essa cultura. E ainda nesse capítulo, no versículo 27, aliás, no versículo 23, Paulo já estava falando aqui a respeito, Paulo já estava pregando o evangelho para eles, né? Ele disse assim: porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido, Senhor Jesus. Então, esse aqui era o costume dos efésios. Na verdade, nesse lugar aqui, haviam várias esculturas de vários deuses. E Paulo observou essa escultura ali, falando algo diferente, né? Um Deus desconhecido. Senhor Jesus, amém. O versículo 27 fala: para buscarem a Deus, se porventura tateando o podem achar, bem que Ele não está longe de cada um de nós. Então Paulo queria mostrar para eles uma coisa que nós também precisamos ver: Deus não está longe de nós. Talvez alguns aqui achem que Deus está longe, mas Ele não está longe. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito, dele também somos geração. Essa frase aqui, alguns dias eu vi um historiador falando, um historiador que também é cristão, que ele estava falando que essa frase ela foi atribuída, né? O apóstolo Paulo estava falando aqui que foi um poeta, né? Está atribuída a um poeta grego chamado Epimênides. Esse Epimênides conta a história que os gregos, por volta de 700 a.C., teve uma praga ali que alastrou as pessoas, e os gregos começaram a levantar rogo por vários deuses, e nada resolvia. Então esse Epimênides, ele foi ali e falou o seguinte: falou: olha, pegue umas ovelhas e deixe que essas ovelhas elas vão para aquele lugar onde é o Deus que vocês vão adorar. Aí fizeram isso. E as ovelhas começaram a caminhar, passaram por várias estátuas de vários deuses e por fim pararam em um lugar que não tinha Deus nenhum. Então Epimênides falou assim: é aí que esse Deus que você deve adorar. Mas aqui não tem Deus nenhum. Falei: então coloca uma plaquinha aí que está escrito. Foi aí que surgiu essa plaquinha: ao Deus desconhecido. Ó Senhor Jesus. Então, o apóstolo Paulo queria mostrar para eles aqui que, olha, vocês não precisam dessa cultura de vários mitos de mitologia grega, essas mitologias que vocês tanto buscam, vocês tentam explicar como reformar o homem, como salvar o homem, como dar esperança para o homem. Não é nada disso. Existe um Deus que vocês podem tocar nele. E quando vocês tocam nesse Deus, Ele pode salvá-los. Senhor Jesus. Então, nós vemos em Romanos 1,16 que o Evangelho, que esse Paulo estava pregando, ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, irmãos, o Evangelho, ele elucida todos os problemas humanos.
você está precisando de alguma coisa, na verdade, o que você precisa é do Evangelho. Todos nós precisamos do Evangelho. O Evangelho é a cultura que nós precisamos. Então, 1 Coríntios 1. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Versículo 21 fala: visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Senhor Jesus. Então, irmãos, o Evangelho, ele é poder de Deus para nos transformar. O que nós precisamos para a nossa salvação, para a nossa transformação, para a nossa santificação, é o Evangelho. Uma coisa que até hoje a nossa cultura até hoje herdou dos gregos, é uma coisa, uma palavra bonita, né? Chamada... uma palavra que é chamada de que é cada um defender a sua opinião, né? Cada um ter o seu ponto de vista, democracia, né? Agora, na hora que a gente olha para esse mundo que nós vivemos, né? Será que isso está funcionando? Na hora que você olha como que o que o mundo fala e qual que é o resultado disso, nós sejamos francos, na verdade isso não está funcionando muito bem. É porque, na verdade, o que funciona mesmo é Cristo. Senhor Jesus. Cristo crucificado é esperança para nós. Ele é poder de Deus para a nossa salvação. Então é por isso que ali em Romanos, capítulo 10, antes disso, no versículo 9, nós vemos que com a tua boca confessar a Jesus como Senhor. Precisamos reconhecer a senhoria de Cristo. Amém? Ó Senhor Jesus. Ali em Filipenses, capítulo 2, ali fala que Jesus, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ele passou por muitas situações, sofreu a morte de cruz, e Deus o fez assentar à direita de Deus, e deu a ele o mais excelente nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre. Senhor Jesus, precisamos reconhecer o senhorio de Cristo. E quando nós reconhecemos o senhorio de Cristo, nós invocamos o nome dele. O 13 fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ó Senhor Jesus. É falar que é Senhor Jesus. Senhor Jesus, é o meu Senhor. Senhor Jesus. E não só isso, 12 fala que ele é rico para com todos aqueles que o invocam. Então, irmãos, essa é a saída para nós. É a saída para o Senhor encontrar um caminho para ele edificar a igreja. E nessa esfera, o Senhor ele encontra um ambiente onde ele realmente é o Senhor. Por que esse mundo não funciona? Porque nesse mundo nós não vemos o senhorio de Cristo. Ali em Lucas, né, capítulo 4, nós vemos Jesus sendo tentado pelo diabo. E quando isso aconteceu, o diabo mostrou todos os reinos do mundo para Jesus e falou assim, olha, se você me adorar, eu vou te dar todos os reinos desse mundo. Aí, uma frase bem peculiar, né? Pois foi-me dado e a dou a quem eu quiser.
Então, esse mundo está nas mãos de quem? Não, então, irmãos, na verdade, os governos desse mundo estão tão caóticos porque o Senhor ele não está exercendo o seu senhorio ali. Agora, irmãos, Isaías 45, 18. 45, 18. Podem ler. Porque assim diz o Senhor, que criou ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Mas o mundo está caótico. Mas Deus não criou esse mundo para ser um caos. Por que ele está desse jeito? Hebreus capítulo 5. Hebreus 5. Aliás, desculpa, Hebreus 2. Hebreus 2 fala que não foi o versículo 5. Não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo que o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites, fizeste-o por um pouco melhor que os anjos. De glória e honra o coroastes, e constituíste sobre as obras das suas mãos. O que está acontecendo é que o Senhor, o mundo que há de vir, Deus quer encabeçar ele para Cristo. Só que o finalzinho do 8 fala que agora ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Senhor Jesus, Deus ele quer restaurar o seu domínio nessa terra. Como ele vai fazer isso? Isso pode ser revelado para nós no capítulo 1 de Filipenses. Aliás, desculpa, capítulo 1 de Efésios. Senhor Jesus. Efésios 1. Senhor Jesus. O versículo 10 diz: de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. O Senhor ele quer convergir todas as coisas debaixo do encabeçamento de Cristo. Irmãos, todo lugar que a gente for, precisa de um encabeçamento. Vocês podem reparar, todo lugar que você vai que não tem um encabeçamento, todo lugar que você for que não tem uma linha de encabeçamento, uma autoridade, ali começa a confusão. O que o inimigo quer fazer é isso, trazer confusão. Ele quer trazer confusão para esse mundo, quer trazer confusão até para nossos lares, para nossa casa. Senhor Jesus, precisamos vigiar para isso não acontecer. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Colossenses 1,18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Todas as coisas têm a primazia. Capítulo 2, versículo 10. Também nele estais aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. 19. Aliás, vamos primeiro pegar o 18 para pegar o contexto dele. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem mentira a sua mente carnal, e não retendo a cabeça,
da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Vamos mostrar esse versículo para nós percebermos a importância que é Cristo ter a primazia na nossa vida, Cristo ser o cabeça. Todo lugar que nós formos, a gente chega num ambiente e ali não tem o encabeçamento de Cristo, precisamos levar o encabeçamento de Cristo para lá. Cristo precisa estar nos encabeçando. Efésios 4, o 15 fala: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Senhor Jesus. Quem é o nosso cabeça? É Cristo, Senhor Jesus. 5:23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo o salvador do corpo. Irmãos, na verdade, quando a gente fala de autoridade, a autoridade não está ligada simplesmente a um manda e outro obedece. A autoridade está ligada à vida. Existe uma vida, quando é corpo, e quando tem um cabeça nesse corpo, a vida que está fluindo em todo o corpo é a mesma. Não existe dois sangues em nosso corpo, existe um só. Se existisse dois sangues no meu corpo, é provável que eu começaria a ter problema, né? Problema de incompatibilidade. Mas existe um cabeça, e esse cabeça é que supre todo o corpo. Esse versículo aqui fala até mesmo do encabeçamento nos lares. Nossa casa precisa ter um cabeça. Na escola, tem um cabeça? Sim, tem uma linha de autoridade ali. Todo lugar que nós formos, precisamos ganhar essa questão de que Cristo, ele precisa encabeçar todas as coisas. E ele começa a fazer isso por meio da igreja. Capítulo 1, versículo 20 fala: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar-se à direita nos lugares celestiais. Onde Cristo está? Cristo está na glória. Há um homem na glória, Senhor Jesus. Esse homem, como ele passou pelo processo de humanidade, ele entende eu e você, e ele também está na glória. Ó Senhor Jesus. E esse homem está acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só do presente século, como também do vindouro. Aí o versículo 22 fala de algo maravilhoso que ele fez, e que nós estamos envolvidos nisso. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Como Cristo vai conseguir ser o cabeça? É porque ele deu cabeça à igreja. A igreja não é igual uma galinha, que você corta a cabeça dela, bota no chão e ela sai andando por aí. Não é isso que acontece com uma galinha? Você corta a cabeça dela, sai andando? Não, a igreja não é isso. A igreja tem cabeça. E é por meio desse cabeça que a igreja vai conseguir trazer o domínio de Cristo nessa terra. E nós estamos envolvidos nesse processo. A igreja é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, graças ao Senhor. Então Cristo, Deus ele quer convergir todas as coisas em Cristo. Então aí que nós entramos lá em 1 Coríntios, voltando lá em Coríntios, né? Então, para que a gente está falando dessa questão de cabeça, né? É porque quando a gente chega lá em Coríntios, começa
a haver um problema, né? Que aparentemente os coríntios, eles não pareciam estar encabeçados. Deus ele não criou esse mundo para ser um caos, mas a situação dos coríntios estava caótica. 1 Coríntios 1, 10, o apóstolo Paulo rogou aos irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Senhor Jesus. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de um dizer, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Irmãos, a igreja não tem vários apóstolos, cada um fazendo a sua obra. Precisamos eliminar as preferências do nosso meio. Existem vários irmãos fazendo a sua obra, mas exercendo a sua função. Mas a obra é só uma. Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, ele tinha vários cooperadores, né? Então, nós podemos ver, por exemplo, Colossenses 1,17. Colossenses 1,17. Desculpa, é versículo 7. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. 2 Timóteo 4,11. Só a parte B. Toma consigo Marcos e traze-me, pois me é útil para o ministério. Ó Senhor Jesus. Filemão 1, 24. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Colossenses 4, 7. Senhor Jesus. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo do Senhor, de tudo vos informará. Agora o 9. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que ocorre aqui. Irmãos, eu mostrei esses versículos porque tem vários irmãos aqui, né? Foi citado aqui Epáfras, Marcos, Aristarco, Tíquico, Onésimo. Irmãos, todos esses irmãos, nesses versículos, Paulo ainda falou, meus cooperadores, fiel ministro de Cristo, esse fulano de tudo vos informará, ou seja, são pessoas que estavam ligadas a Paulo. Paulo aperfeiçoou várias pessoas que estavam desempenhando o ministério junto com ele. E quando Paulo fala que eles eram fiel ministro, cooperadores dele, é porque todos tinham o mesmo falar. Todos estavam edificando o corpo de Cristo. Nós não podemos notar a mesma coisa no nosso ambiente de hoje em dia? Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor, Ele está querendo mostrar para nós que existe uma única linha apostólica.
o encabeçamento de Cristo é feito pela linha apostólica. 1 Coríntios, o capítulo 3. Senhor Jesus, Senhor Jesus. O capítulo 3, versículo 4 fala assim: quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, outros eu de Apolo, não é evidente que andais segundo o homem? Quem é Paulo, quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Então, o Senhor, ele está... cada membro do corpo de Cristo tem a sua função, né? Mas nós vemos que o crescimento vem de Deus. Senhor Jesus. Aí o 7 fala, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Senhor Jesus. Eu queria dizer para os irmãos que todos nós somos importantes no corpo de Cristo. E todos nós temos a nossa função. Senhor Jesus. Mas nós vemos na situação dos coríntios que havia aqui algumas preferências, né? E às vezes a cultura desse mundo nos faz pensar que a igreja tem uma hierarquia, a igreja tem organograma, né? Estudei administração na faculdade, né? Aí eu vi aquele organograma, sabe? A igreja tem organograma? Não, não é organograma, é corpo. Aleluia pelo corpo. Senhor Jesus, o corpo é um. Tem uma só vida nesse corpo. Senhor Jesus, não é uma organização, não é uma empresa, é o corpo de Cristo. E todo o corpo de Cristo está encabeçado em Cristo. Senhor Jesus, é por isso que o apóstolo Paulo falou, olha, não haja partidarismo entre vós. Partidarismo é coisa desse mundo, é coisa de política, né? Você assiste lá a TV Senado, você assiste jornal, política, aí você vê um monte de partido político brigando, né? Aí é igual eu falei, democracia, né? Aí, o que acontece no fim das contas? Só briga, só divisão, né? Eleição do ano passado, né? Parece que, até no ambiente familiar, parece que um ia bater no outro, né? Ó Senhor Jesus. Mas graças ao Senhor que a igreja não é assim. Na igreja, como nós vimos ali naquele versículo de Coríntios, todos falam a mesma coisa. Então, irmãos, vamos todos falar a mesma coisa. Profeta que o Senhor colocou à nossa frente está falando. Nós precisamos estar de ouvidos abertos, ouvindo o que o falar profético está falando. Ouvir e crer. O que é crer? Crer é simplesmente ouvir e falar que bom, que palavra bonita. Crer é ouvir, receber e praticar. Senhor Jesus, o falar profético tem falado para nós muitas coisas, né? Está falando para nós sobre a comportagem dinâmica. Irmãos, que graça que é praticar essa comportagem dinâmica. Eu não sei se os irmãos já praticaram. Senhor Jesus, eu já pratiquei um pouquinho, mas um pouquinho que eu pratiquei foi maravilhoso. Senhor Jesus, realmente o Senhor renova o nosso encargo por meio disso. Nós precisamos ganhar o que o profeta está falando. Existe apenas uma linha, e todos nós estamos debaixo dessa mesma linha. Então, irmãos, vamos ser simples. Sejamos simples em ouvir e falar amém. Eu também quero ter essa experiência. Senhor Jesus,
capítulo 4, (14) fala assim: não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Irmãos, na verdade, o apóstolo Paulo ele estava sendo bastante polido no seu falar, para não suscitar ali uma possível contenda entre ele e Apolo, né? Para que as pessoas não achassem que está tendo uma disputa entre ele e Apolo. Na verdade, o apóstolo Paulo aqui, no capítulo anterior, nós vimos, né, que ele deixou claro, né, que o Apolo também fazia a obra dele. E ele reconhecia que Apolo regou ali uma palavra importante. Mas aqui Paulo ele começou a falar algo muito importante. Falou: olha, vocês foram gerados, vocês não foram gerados do nada. Houve alguém que pregou o evangelho para vocês, Senhor Jesus. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores no grego aqui é paidagogos, ou seja, pedagogos, é daqui que vem os pedagogos, os professores. Na nossa vida nós tivemos muitos professores, né? Estudei no ensino fundamental, ensino médio, faculdade. É tanto professor que eu nem sei quantos que eu tive. Agora, quantos pais eu tive? Pais mesmo foram poucos. Na vida da igreja, irmãos, será que nós viemos do nada? Eu começo a lembrar como que a vida da igreja chegou para nós, né? A princípio, quando Martinho Lutero, né, reformou, né, a palavra, né, a justificação pela fé. Daí vieram vários profetas, vários heróis da fé. Daí veio o Atmani, restaurou várias verdades sobre a igreja. O Whitney Lee, que nos ensinou a invocar o nome do Senhor. E veio o irmão Dong, que, né, nos ensinou a praticar ainda mais as palavras, né, nos ensinou a que nós sejamos um, né? E hoje, na hora que nós vimos essa sequência, essa palavra que chegou a nós vimos, olha, nós precisamos sempre nos lembrar de onde nós viemos. Nós não temos muitos pais, temos muitos professores, muitos irmãos que nos ensinam, graças ao Senhor por eles, mas graças ao Senhor por aqueles que o Senhor levantou à nossa frente. Senhor Jesus, ainda que tivessem vários preceptores, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Senhor Jesus, imitar o apóstolo. Irmãos, o caminho da bênção é crer na palavra apostólica, crer nessa linha. Imitar o que o apóstolo está falando. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então, quando nós vimos essa semana no Alimento Diário, que o apóstolo Paulo, ele esteve ali em Éfeso, e ali ele fez uma frente de obra ali, né? Até foi mostrado aqui, né? Eu mostrei versículos aqui com vários cooperadores dele, muitas pessoas que ele aperfeiçoou, né? E ali em Éfeso, ele ficou ali durante bastante tempo aperfeiçoando umas pessoas, né? De tal forma que a gente pode até comparar como se fosse um CEAP de hoje, né? O Senhor, ele tem aperfeiçoado muitas pessoas, né, por meio da sua frente de obra. Quando João, no ano 90 depois de Cristo, né, aproximadamente, ele voltou do seu exílio em Patmos, ele foi para Éfeso, e ali ele encontrou, né,
ele encontrou algo fundamentado, certamente encontrou algo que o apóstolo Paulo tinha feito ali. E ele pôde dar continuidade ao seu ministério. Então, nós vemos que também houve essa linha. Então, Atos, capítulo 2. Atos 2:42 fala: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Doutrina dos apóstolos, certo? 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Perseverar unânimes. Qual que é o resultado? O resultado é que no 47 fala que contando com a simpatia de todo o povo, e o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Quando nós somos unânimes, o Senhor pode abençoar e há frutos. Senhor Jesus. Agora, essa linha foi parar lá no capítulo 13 de Atos, capítulo 13, versículo 2, ali diz que, servindo eles ao Senhor, versículo 2, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Mas o apóstolo Paulo não foi enviado do nada, ele foi enviado a um ambiente que tinha oração, que tinha exercitado o Espírito. Ó Senhor Jesus, é assim que a linha que João tinha. O ministério de João era um ministério de Espírito e vida. E quando Paulo foi enviado, ele também foi enviado num ambiente que tinha Espírito e vida. Era um ambiente de oração, de unanimidade, de exercitar o Espírito, de jejuar. Senhor Jesus, que nós também tenhamos tal coisa no nosso ambiente, porque é por meio do exercitar o Espírito é que há unanimidade entre nós. A unanimidade provém por meio do Espírito. Porque parece que é muito utópico, mas como que você vai conseguir unanimidade? Parece muito distante. Não está distante não, porque se nosso interior há um só Espírito, então no nosso Espírito nós podemos pensar da mesma forma. Ó Senhor Jesus. João, segunda epístola de João. Aqui é o ministério de João, irmãos. Segunda epístola de João. Senhor Jesus, o versículo 4 fala assim: fiquei sobremodo alegre de ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade. Graças ao Senhor. Andar na verdade. Andar na verdade é andar no falar profético. Andar naquilo que nós temos ouvido. Não fazer não andar numa linha paralela. Senhor Jesus. E aí, o terceiro João, ele fala novamente, no versículo 3, que ele ficou sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho na verdade. Como tu andas na verdade, não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Senhor Jesus, irmãos, a verdade está na palavra, e nós ganhamos a palavra em nosso espírito. Senhor Jesus, esse ministério de João, que permanecerá até a volta do Senhor. Andar e viver no Espírito. Senhor Jesus, ainda um pouco desse ministério de João, no Evangelho de João, capítulo 17, João 17, Senhor Jesus. O versículo 20 fala: não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti,
também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Senhor Jesus. Então, irmãos, no fim das contas, o que Deus mais quer é que nós sejamos um com Cristo em espírito. E quando nós formos totalmente um com Ele, o Pai vai poder encabeçar todas as coisas nesse mundo. E o inimigo será destronado. Não vai haver mais caos nessa terra, porque vai ter cabeça. Vai ter um só cabeça. E esse encabeçamento, irmãos, começa hoje na igreja, por meio dos seus membros que estão recebendo essa mesma vida, andando no Espírito. Jesus é o Senhor.